conversar, né? Ontem aprendemos sobre os conversores Buck, o Buck, e quais setores nós temos os conversores Buck. Podemos analisar aí que a linha de Buck, os conversores Buck aí estão ali para alimentar CPU, né? Memória, SDRAM, CPU propriamente dito. De qualquer aparelho, qualquer smartphone, é essa estrutura que teremos, tá? A gente vai energizar um aparelho aqui. Então, vamos fazer como a gente não tem o cabinho para ligar, ele, né, um chicotezinho na fonte, que é importante também que vocês façam um chicotezinho na fonte aí. Nós vamos aí estar ligando esse aparelho a esse test point do VBAT para energizar o aparelho, tá? Então, coisa bem rápida aqui para a gente fazer. O fluxo está ali. Então, quando a gente não tem conector de bateria, né, para simular o aparelho na fonte, a primeira coisa que a gente vai fazer é soldar um pedaço de fio, um cabo, no test point do VBAT, tá? E como é que a gente faz para determinar quem é VBAT ali, quem não é, com o aparelho desligado? Não sei se todo mundo sabe, né? Mas para aqueles colegas que não sabem, a gente tem diversas maneiras, né? Essa é uma das maneiras de se testar, tá? Então, vamos lá. Eu vou colocar o nosso multímetro na escala de continuidade. Então, está bem na escala de continuidade. Ótimo. Vamos colocar a ponta preta ao terra. E vamos aqui, ó, no terminal, nos terminais da bateria, sempre nas extremidades, na positiva, ou está numa ponta ou na outra. Então, ó, está conectado ao terra. Então, não bipou. E esse aqui bipou ao terra. Correto? Se esse aqui bipou ao terra, não é isso que eu quero. Então eu quero esse aqui que não bipou ao terra. Então eu vou procurar nesses test points aqui, ó. Não é esse, não é esse, não é esse. É esse aqui, ó. Então nosso test point vai ser esse aqui, que a gente vai realizar uma solda nele rapidinho, fixar esse fio, tá? Então sempre que a gente não tem esses conectores, esses chicotezinhos para a bateria, a gente faz esse test pointzinho ali, a gente solda um cabozinho nesse test point para poder estar energizando a placa, tá? Tá soldado ali. E agora a gente pode aí tranquilamente colocar este aparelho na fonte, tá? Então sempre, por exemplo, sempre quando um aparelho chega desligado na nossa assistência técnica, quando chega desligado, por onde eu começo, tá? Primeiro sempre a gente começa fazendo uma inspeção visual, colocar o aparelho no carregador, né, e que esse carregador você consiga fazer leitura de carga, para saber se é simplesmente a bateria descarregada. Pode ser, né, conector de carga quebrado, não consegue carregar, a bateria zero, baixa o ponto de segurança dela, de tensão, e não liga, né? Você acha que é o aparelho, na verdade é o conector de carga que está ruim. Então o primeiro teste que a gente faz aí é o conector de carga. A gente conecta lá o cabo USB com um amperímetro, né, para que a gente consiga aí de maneira mais tranquila, a gente vê se acha, né, um amperímetro aqui. Aqui o mais simplesinho, né, esse mini amperímetro aqui, simplesinho, a gente conecta a caixinha de carga aqui, o cabo USB, e conecta lá, que aqui a gente vai fazer a leitura, vai verificar se tem consumo, né? Se o aparelho está buscando a bateria ou não, né? Quando o aparelho busca a bateria, se a bateria não estiver conectada, ele vai ficar aqui carregando, né? 120,
200, 180 mAh e 0. 120, 0. Ele fica tentando buscar a bateria quando não acha a bateria. Uma vez que ele faz isso, já não é o conector de carga o problema. Pode ser realmente a bateria ou o circuito de carga com um problema, não o conector de carga em si. Tá? Então é uma maneira simples da gente estar testando. Uma vez que a gente testou, tem esse consumo ou está consumindo 500, 600 milivolts, tá? Primeiro, sem bateria ele também não pode consumir, ele tem que ficar nesse comportamento, não é? Reiniciando, tentando buscar a bateria, 120, 160, 180 milivolts e 0. Se já você conectar, tira a bateria e já consome 400 mAh e fica travado, a gente já tem um problema no circuito de carga. Tá? Então, também já é fácil a gente estar investigando. Supondo lá que a gente conectou e apresentou 600 mAh com a bateria, então tem uma carga lá, então a bateria, significa que ele reconheceu a bateria, o aparelho não liga. Tá? O segundo teste que a gente vai ter que fazer é analisar a malha primária. Tá? E onde que está essa malha primária? Tá? Onde que está essa malha primária? Deixa eu tirar. Aqui. Essa malha primária foi que a gente viu ontem, né? Nós não vimos ontem a malha primária, por onde passava a malha primária. Eu peço desculpa para vocês aqui, foi o primeiro aparelho que eu peguei, que foi o Moto G2. Não é que a gente só sabe o Moto G2. Mas o técnico também que domina o Moto G2, domina todos os circuitos aqui, domina qualquer aparelho celular, tá, pessoal? Então aqui é um aparelho celular para dar exemplo para vocês. Poderia ser qualquer outro aí, tá? Samsung, Motorola, LG, Asus, Xiaomi, tanto faz, né? Vai ser aí quase a mesma coisa, né? 99% idêntico a esses circuitos, né? Então nós temos aqui, ó, soldamos sempre um cabinho na linha de rebate e o próximo passo é energizar esse aparelho na fonte, né? Colocar esse aparelho na fonte para verificar o consumo da malha primária. Mas antes disso, a gente tem que verificar, antes de energizar, a gente tem que verificar se o aparelho possui o curto, o VBAT. Então a gente vai colocar aqui, ó, nosso motivo ainda está na escala de continuidade, e vamos colocar aqui, ó, a ponta nos terminais de VBAT e GND. Então não temos curto de malha da linha de VBAT aqui. Isso não significa que possamos ter curto lá na linha de VPH Power. A gente faz esse mesmo teste nos iPhones, para verificar se a linha de VDD-BAT está em curto, né? Aí não está em curto. A gente vai lá, depois do capacitor, depois do MOSFET, no capacitor depois do MOSFET, chaveador lá, que chaveia lá entre VCC mãe, VBAT para VCC mãe, e a gente vai lá descobrir se essa malha VDD mãe ou VCC mãe está em curto, tá? Então a VBAT pode não estar, mas a malha lá, VDD mãe, VCC mãe, ou VPH Power pode estar, né? Que é uma continuação da malha de VBAT, né? Ela só muda de nome porque toda a linha aqui, quando muda de nome, fuga da linha valor de referência baixo, né? Então esse é um passo. O próximo passo aí sim é energizar o aparelho na fonte. Energizar o aparelho na fonte para buscar, para ver se não curto nessa linha de VPH Power, né? Ou se não é um consumo, uma fuga que está fazendo com que o aparelho trave, né? E congestione o aparelho e o aparelho não consiga realizar aí outras operações, porque tem alguém congestionando com a corrente, né? Bloqueando, com tensão, com fuga, né? Com a corrente aí, bloqueando o smartphone, né? Então, consequentemente, não vai chegar atenção no PMIC, o PMIC não vai reconhecer, você vai apertar o pau e não vai funcionar. Então, é realmente colocar o aparelho na fonte, né? Então, a gente vai colocar o aparelho na fonte, vou colocar aqui na fonte, eu vou virar ali a câmera para vocês verem a fonte, tá? Então, eu coloco aqui, ó, cabinho, a gente soldou lá o positivo, o VBAT, e o GND eu vou colocar aqui, ó, conectado no conector de bateria, né? Que também é GND. Então, ligação ficou assim, liguei o aparelho, tá? Vou colocar aqui agora para que vocês vejam. Vou colocar ali para que vocês vejam. Consumo a fonte.
ver aqui, se vocês conseguirem ver aí. Aí, perfeito. Consumo na fonte zerado. Tá? Esse é um comportamento normal que o aparelho tem que ter, tá? Quando é conectado à fonte. Apesar dele já estar tudo zerado lá, como vocês estão vendo, os 4 dígitos aqui zerados, essa aqui é a corrente, essa aqui é a tensão. Nós já temos essa tensão aqui em diversas partes do circuito, naqueles circuitos que são alimentados pela malha primária. Sem apertar o power, nós já temos esse consumo aí, nós já temos essa tensão. Por exemplo, vou colocar nosso multímetro na escala de volts, tá? Para quem não sabe qual escala, essa escalazinha aqui, tá? De tensão contínua. Correto? Então vamos lá, vamos continuar aqui, beleza? E vamos verificar se tem essa tensão de 4.2 volts chegando nesse aparelho. Vou colocar ele aqui embaixo para que vocês consigam enxergar. Ó, neste capacitor aqui, esse aqui é o PA, sempre o maior capacitor em volta do PA é que chega a alimentação da bateria nele. Não chegou nada, de um lado com GND, do outro lado, ó. Do outro lado já temos essa tensão, ó, de 4.17 volts. Estão vendo em cima aí do lado direito? Então nós já temos tensão e o consumo na fonte está zerado. Então significa que já tem alimentação no aparelho. O aparelho já está todo energizado aí. Então já significa aí que o aparelho está energizado. Outro setor que a gente vai encontrar. Vamos lá. Aqui é o seio do Wi-Fi. Então vamos procurar em volta do seio do Wi-Fi sem apertar o botão Power. Sem apertar o botão Power, vamos procurar se existe alguma tensão nesses caras aqui. Ó, não tem. Não tem nesse capacitor aqui não tem. Não tem. Não tem. Não tem. Não tem. Essa tensão só vai aparecer quando apertarmos o Power, tá? Então, ó, aqui o QPoet, ó, o QPoet vai ter alimentação, ó, chegando aqui. Vou procurar aqui. Temos ali 1 volt. Temos oxidação embaixo do QPoet, tá cheio de oxidação embaixo do QPoet ali. Olha lá, 4. Vou colocar para cá, ó. 4.17 volts. Está cheio de oxidação embaixo desse QPoet aqui. Esse cara aqui alimenta os PAs, tá? É igual lá do iPhone. Então esse cara aqui alimenta os PAs. Então nós já temos a alimentação aqui de 4.17. E ele é um amplificador. Olha a bobina aqui em volta dele aqui, ó. Ok? Então vamos lá. Vamos ver mais outro setor. O backlight está aqui, ó. Então, nós temos o backlight, nós temos aí o CI do backlight, ó. CI do backlight, o capacitor de carga, a bobina e o diodo, ó. Do lado de cá, teremos a tensão de 4.17 volts, com o aparelho desligado, sem consumo nenhum na fonte. Já temos essa tensão primária chegando aqui, tá? Vamos ver esse capacitor aqui, ó. Chega aqui também nesse capacitor, tá? Agora vamos ver nesse outro capacitorzinho aqui, que chega, ó, também chega malha primária nesse capacitor aqui. Agora vamos ver em volta da memória, tá? Aqui nós temos a memória, uma Toshiba, né? Vamos procurar sempre aqui os capacitores, ó. Não temos tensão, tá? Não temos tensão primária, não temos tensão primária. Não temos tensão primária. Vamos ver em volta do processador. Não temos. E qualquer outro aqui que formos procurar, não temos. Agora vamos procurar na parte do PMIC, parte do circuito de carga. Ó. Temos a alimentação. Já temos 1.2 volts aqui, não. Não temos. Não temos. Não temos. Não temos. Não temos. Já chega aqui, ó, tensão primária. Aqui no cantinho, chega a tensão primária, e agora nessas bobinas aqui, ó, não chega,
não chega e não chega. Por quê? São linhas secundárias. Essas tensões só vão aparecer depois da gente pressionar o power. Né? Então, quando a gente já tem uma fuga, apresentou ali 20 mA, 30 mA. Olha que interessante, ó. A gente esqueceu também de medir, né? Temos mais aqui, ó. Opa, caiu ali. Deixa eu colocar aqui. Ótimo. Temos aqui o amplificador. Ó, o W codec de áudio. Também chega a alimentação de 4.17 volts. Então, minha fuga poderia estar aqui, o curto poderia estar aqui, ou em qualquer um desses setores. E também lá naquela parte de baixo, que é o amplificador, ó, o Speak Ampere. Speak Ampere. Que é esse cara aqui embaixo, aqui, ó. Já chega também a alimentação primária nele. Né? Então, a tensão primária está irradiada, ó. Faltou mais um outro aqui, que é o sensor. Ó, aqui em cima nós temos aí, ó, aqui em cima nós temos esse capacitor que está na linha de VPH Power. Chegando a tensão da bateria nele lá, 4.17 volts. Tá? Então nós temos aí também esse capacitor na malha primária. Tá? Então qualquer consumo que dê ou curto são esses setores que a gente vai ter que investigar. Né? Os setores lá de ontem. É assim que a gente investiga aí a malha primária, pessoal. A gente estava ali procurando as malhas primárias. Professor, me tira uma dúvida, por favor. I eleva a voltagem, correto? Pois bem, na saída dele para 16 volts, mas vem 200 mV. Tem que vir assim que o aparelho liga. Cara, esse convertidor boost aí é do touch, né, cara? Pode ser que ele só esteja com 16.5 volts quando a impressão digital está conectada nele. Se não tiver impressão digital conectada nele, ele não vai gerar essa tensão. É a mesma coisa do boost do backlight. Se não tiver tela conectada no aparelho, ele não eleva a tensão. Tá? Então, por exemplo, né? Pode até bom você falar sobre isso aí. Tá? Deu para entender tudo, mesmo com eco. Tá, beleza. Então, já que melhorou, peço desculpas aí pelo eco aí, né? Estava sem um monitor de retorno aqui, estava focado. Então o que acontece? Para aquela tensão, para a tensão do conversor boost funcionar, para que a tensão do boost funcione, né? Nós vamos ter que ter o objeto que ele vai amplificar conectado. Porque o aparelho só vai amplificar na medida que você... Essa tela aqui não vai funcionar. Na medida que você conecta o dispositivo, por exemplo, tela, né? Então ele só vai gerar aquela tensão na tela. Só vai gerar aquela tensão na tela, pessoal, quando a tela estiver conectada lá, né? Só vai gerar aquela tensão de amplificação se a tela estiver conectada. Vamos ver se esse aparelho vai ligar. Se não ligar, a gente pega um ali, abre. Ele startou, porém sem imagem, tá? Pode ser uma simples oxidação nesse conector, que esse conector está todo oxidado. Vamos verificar se tem o símbolozinho da Motorola de fundo. Não tem símbolozinho da Motorola de fundo. Então quando está assim, se nós formos medir o backlight, não vamos ter a tensão de backlight lá, ó. Tela conectada, o aparelho já inicializou, consumo na fonte do aparelho, ó. Então, nós temos aqui, ó, o aparelho aí consumindo, como vocês podem ver, né? E vamos lá no circuito backlight, ó, e vamos ter aí 3.7 volts, 3.8 volts, ou seja, ó, não está reconhecendo. A tela
Pode ser que seja oxidação aqui no pino, tá? no conector FPC, que está com oxidação ali, mas ele não está reconhecendo. Se tivesse a amplificação do boost desse 6 aqui, se ele estivesse funcionando, tá? Esse cara aqui, se ele estivesse funcionando, a partir do momento que a gente conecta a tela, a CPU reconhece que tem a tela conectada, tá ok? Ele vai gerar um comando para esse C aqui habilitar e assim trabalhar e fazer o chaveamento para que esse cara aqui gere a tensão, né, até 16 volts, esse cara armazene aqui e jogue para a tela. Então aqui só está saindo os 4.2 volts, mesmo assim o aparelho segue, né, startado, inicializando. Então nós temos uma falha aqui, que pode ser falha aí que a gente vai ter que verificar se existe aquelas tensões negativas e positivas, tá? Esse setor aqui é um setor que está muito prejudicado, cheio de oxidação, vocês estão vendo aí, ó, muita oxidação, tá? Então pode ser qualquer um desses caras aí, né? Será que tem aquelas tensões negativas e positivas que todo aparelho tem que ter, né? Vamos verificar aqui, ver se está por aqui esses caras aqui. Ó, desligou o aparelho. Vamos startar de novo o aparelho. Startamos o aparelho e vamos verificar. Aqui a chegada do circuito, ó. Vou dar uma melhorada aqui para que a gente enxergue, né? Aqui a entrada do circuito, que chega a 4.2 volts. E aqui seria a nossa saída, teremos que ter aquela tensão de 5V7, ok. Aqui em cima vamos apertar o start de novo, né? Então, pode ser simplesmente, mas eu sei que gera os 5 volts aqui, que não está funcionando, tá? Pode ser ele, né? Como também pode ser lá no conector FPC, que se a gente não tiver o pino de enable do celular, vamos lá no esquema, a gente vai baixar um esquema aqui agora, para vocês, né? Vou baixar um esquemazinho rápido aqui, e vamos, ó, Moto G2, ok, esquema, vamos baixar esse esquema e vamos verificar se aqueles dois capacitores que estavam medindo lá, né? A placa está muito prejudicada, mas vamos chegar aí a um denominador comum, né? É assim que a gente mede, tá? Antes de sair arrancando o componente, é assim que a gente mede, né? Nós temos aí uma oxidação clara ali no conector FPC. Estou mostrando para vocês aí quanto baixou aqui, baixou já. Vamos jogar isso aqui para a área de trabalho, abrir o Fox City Raider e vamos primeiro no layout board da placa, sempre primeiro no layout board para a gente estar justamente localizando os componentes, né, por onde a gente deve ser guiados, né, e agora o próprio schematic. Então, a primeira coisa, a gente estava vendo esses dois capacitores aqui. Vamos copiar um dele e vamos verificar, ó, campo de pesquisar aqui, onde que estava aquele
Capacitor de qual linha? Quero o capacitor C1802, que gera tensão 5P5, e o C1804, que gera tensão negativa de menos 5V5. Vamos lá. Ó, C2 está aqui e o C1804. Vamos ver onde é que está o C1804. Aqui embaixo dele. Então, são esses capacitores aqui, realmente. Vamos colocar sempre a placa na mesma posição do layout board para que vocês enxerguem. O conector FPC está todo oxidado. Então, pode ser aí uma simples oxidação nesse conector FPC, que está fazendo com que a tela não seja reconhecida, tá? Uma vez ela não reconhecida, ela não vai habilitar nenhum desses circuitos. Tá? A gente vai fazer a desoxidação ali. Ok. Tá bacana. Vamos conectar a tela. Vou destravar a tela aqui. Vamos descartar esse aparelho. E vamos buscar novamente. Vamos startar o aparelho. Startamos o aparelho. Segue sem imagem. E vamos verificar se aquela tensão está presente lá. Tá? Se aquela tensão está presente lá. Desse cara aqui, ó, não tem tensão nenhuma. Chegando aqui, ó, também não tem tensão nenhuma sendo gerada aqui. Ok. Uma vez que não temos essa tensão, vamos buscar valor de referência. Sempre desenergiza a placa, desconecta a placa, desconectamos a placa da fonte, ó, até que o consumo zerou ali, ok? E vamos ali verificar se temos valor de referência nesse ponto ali da placa, né? Então, escala de condução reversa, que é a escala de diodo. É isso aí. Ponta vermelha é o terra e ponta no sinal onde queremos medir. Tá? A ponta preta no sinal onde nós queremos medir. Tá? Vamos lá. Então vamos medir aqui, ó. Um lado. Nós temos o valor de referência de 1600 na linha menos 5V5, então não temos fuga e nem curto. E vamos aqui na linha positiva verificar 600 mV, não é o caso, tá? 500 mV. Não temos aqui curto. Já foi embora? Não temos curto. Não temos curto. Ok. E agora, pessoal, para onde a gente vai? Vamos verificar justamente se ele não gera tensão na sua saída. Nós teríamos que verificar a entrada, né? A primeira coisa é fazer a desoxidação também aqui, ó, porque está oxidado esse circuito integrado. Então pode ser que tenham linhas aí que se conecte também de 1V8 e internamente, não sei, do chat-nut ou do backlight, né? Ou nesse aí que gera tensão negativa e positiva, tá? Ele está sem, mas antes de mais nada a gente sempre tem que verificar. Não adianta a gente verificar aqui em cima do circuito ainda, tá? A gente tem que verificar no conector, tá? No conector. Vamos verificar aqui, o conector está bem oxidado ainda, né? Está bem judiado.
Vamos verificar aqui, ó, se ele está solto. Nós temos aqui, ó, o conector aqui está todo comido, tá? Mas vamos verificar se tem valor de referência nele ali, né? Vamos verificar se tem valor de referência chegando nele ali. 600 mV, 600 mV. Então nós temos aqui cátodos e o anodo 416 mV. 416 mV. Se formos verificar aqui na saída do 390, temos uma falha dessa, levantar, não adianta, levantar o circuito integrado, tá? E verificar se tem oxidação, porque aqui a gente encontrou muito ponto de oxidação, ó, muito ponto de oxidação. Infelizmente foi uma placa que a gente pegou aqui de momento, mas para medir aí as tensões primárias, as tensões secundárias, vai nos servir, tá? A intenção minha não é parar aqui para reparar essa placa agora com vocês aqui, tá ok? Teria que achar lá no esquema onde é que estaria as tensões negativas e positivas no conector FPC para verificar se tem valor de referência. Uma vez que tem valor de referência, aí sim, né, já que ele está startando, está inicializando, trocar esse CI que está oxidado. A gente, aqui no microscópio, na lente normal em tempo real, em real time, está oxidado, então provavelmente tem oxidação embaixo dele aí, tá? A gente vê pelo estado, ó, dos componentes, a bobina, ó, como é que está toda comida, né? Cheio de oxidação aqui, tá? E esse 6 pequeno aqui em cima aqui, eu não sei qual que é. Vamos ver lá qual CI é esse aqui, esse pequenininho aí. Como é que a gente faz para descobrir? E ver, né? Senão vai demandar tempo, até de fazer rebalem e tudo. O intuito nosso não é esse, tá? Então, chegamos ali à falha, né? O aparelho não está apresentando imagem. São aqueles dois setores ali, o backlight e o chestnut, aquele que gera tensão negativa e positiva ali, né? O PMU, o PMIC do LCD, tá? Então, nesse caso ali, eu começaria pelo PMIC do LCD, porque eu tenho saída de 4.2 volts lá, eu tenho integridade do diodo, né? Como é que a gente vai medir esse diodo backlight? Como é que a gente mede esse diodo backlight? Mostrei para vocês, né? Diretamente nele aqui, ele vai ter que conduzir lá na faixa de 120 a 400 mV. Então, ó, 215 de um lado, se inverter ele tem que dar zero, ó. Tem que estar zerado, ok? Ó. Então está zerado, tá ok. É assim que se mede o diodo backlight. Então, apostaria minhas fichas aí nesse cara aqui, mas antes faria uma revisão no conector FPC lá para ver se estaria tudo ok, os valores de referência lá chegando negativo e positivo lá, porque se tiver uma trilha rompida daqui para lá não vai gerar mesmo, né? Então não vai nem habilitar, tá? E verificar a linha de habilitação, o enable do display, né? Todo display tem um sinal de enable, né?